fato de verdade precisamos demonstrar esse amor, a gente não consegue demonstrar, porque amor é esse que tanto falamos, mas que faz parte do nosso discurso vazio. Quer ver o negócio? Basta alguém se afastar da igreja por um motivo que na minha concepção e na sua concepção ele está errado. A gente tem essa mania de ficar julgando se ele está certo ou errado, que a gente se afasta dele. Automaticamente a gente para, o nosso eu é não querer ir atrás dessa pessoa. Aí eu te pergunto, que amor é esse que faz eu matar um soldado no campo de batalha para não poder carregá-lo? Infelizmente a igreja, e aí eu estou generalizando no geral, e não, eu estou falando contextualizando e não generalizando, vou simplificar para você entender. Nem todo mundo é assim, mas a igreja é o único campo de batalha que mata o seu soldado para não ter de carregar, porque dá trabalho carregar um soldado ferido. E a gente está sempre falando de amor. Eu te amo. O meu amor por você é grande. O problema é que a gente, com Deus, nós somos assim. Nós ficamos o tempo inteiro falando para Deus: Paizão, eu te amo, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é tudo para mim. Aí Deus dá uma olhada, lá na minhoca do zóio, no coração do apóstolo Alex. Vou usar ele como exemplo e fala: que me ama mesmo, Alex? Me ama mesmo, filhão? Amo. Tem certeza? Tem. Aí Deus pega ele, chama um anjo que te assiste. Fala: anjo, chama pelo nome, você que assiste o meu filho lá na terra, pega meu filhão e dá uma volta com ele no deserto. Porque quando ele chega no deserto, o deserto é um lugar onde eu posso até fingir ser quem eu sou por um período, mas o deserto é um local onde as máscaras são tiradas. É verdade. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 a seguir. Eu sou apaixonado por esse texto. Diz assim: eu, Senhor, tirei vocês do Egito, trouxe para esse deserto esses 40 anos, permiti vocês serem maltratados, dizimados, vocês passarem fome, passarem sede, vocês foram perseguidos, muitos morreram, mas tem um negócio: eu fiz para você um maná que seus pais não conheceram, seus filhos não vão conhecer, é exclusividade de vocês. Olha, a roupa não envelheceu, cresceu junto com o corpo, o sapato cresceu junto com o pé, Sandrinho. Pensa. E vocês experimentaram esse milagre. Eu permiti isso esses 40 anos para duas coisas. Lê lá para você ver, Deuteronômio capítulo 8. Primeiro que eu precisava ver o que de fato e de verdade estava no seu coração. E segundo, para você entender que a última palavra sai da boca do Deus vivo. Jesus. Irmãos, para Deus, palavras bonitas não impressionam. Nós somos aquela geração de pessoas que vamos à igreja aos domingos e a gente canta musiquinhas bonitinhas, engraçadinhas, falando de amor para Deus, e acha que Deus vai parar tudo e vai ficar assim: uau, olha, aí cantou para mim. Isso é negativo. Amor a Deus, amor à obra, vida com Deus vai além daquilo que eu mostro para você. O amor vai além daquilo que eu mostro e demonstro quando estou no meio de multidão, quando estou em comunidade. Porque aqui dentro da igreja é muito fácil ser crente, sim ou não? Claro que sim. Eu pego a minha Bíblia, um termo bonito, faço cara de crente e fico aquela cara dizendo assim, amém. Você olha e fala: uau, quero ser igual esse cara. Irmãos, Deus vê quem é nós de fato e de verdade quando a gente bota o pé daquela porta para fora. Quantas pessoas foram abençoadas através da sua vida? Hoje, dia 24 de março de 2024, lá já se foram 3 meses e 24 dias. E de repente nós dissemos, nós falamos que amamos, mas esse amor que termina em mim. Aí Jesus disse assim: ide pregar o evangelho. Ele não disse vinde. Por quê? Porque o alvo é o outro. Quando eu vou, o alvo é você. Quando eu vou, eu deixo de ser o centro. Eu deixo de deixar tudo para mim. E eu começo a viver o evangelho de Cristo de fato e de verdade como ele é. E a gente fala sobre esse amor. A gente fala
Né? Como eu estava dizendo no Deuteronômio, quando ele fala assim para ver o que estava no teu coração, porque, irmãos, a despeito do meu discurso bonito, da carinha de eu ver o que eu faço, Deus olha lá e vê o que realmente eu sou. É por isso que às vezes a gente está sempre no deserto, o negócio não muda. É por isso que às vezes a gente chora e não se ganha. Esse evangelho de que vem e para de sofrer, isso não é bíblico. O evangelho de Jesus falou: vem e sofra. Mas tem uma coisa: o evangelho de Cristo não nos tira do sofrimento, mas o evangelho de Cristo nos capacita para vencer esse sofrimento. E quando passarmos, chegarmos do lado de lá, chegamos melhores do que começamos. Aí nós lemos um texto aqui sobre Demas, apóstolo, era alguém que era um discípulo de Paulo. Aí Paulo está falando: olha, deixa eu só contextualizar você. Paulo escreve 13 cartas. Dessas 13, se eu não me engano, 4 é carta pessoal. Ele escreve 2 para Timóteo, 1 para Tito e 1 para Filemão. E as outras foram para a igreja. Se você ler a carta que Paulo escreve a Éfeso, que era a igreja que Timóteo pastoreava, é parecida, mas não é igual. Ali é um pastor falando para as suas ovelhas. Agora, quando Paulo escreve a carta para Timóteo, é o mestre falando para o seu pupilo. Ali é um pastor, um velho pastor, já cansado, em fim de carreira, conversando e falando para um pastor que estava, a despeito dos problemas que tinha na igreja, que tinha, estava começando o seu ministério. Timóteo era pastor de Efésio. Aí Paulo começa a escrever para ele, e ali, irmãos, Paulo já estava na segunda carta. Foi a última carta que Paulo escreveu antes de sua morte. Paulo já sabia. Você pode ver que nesse texto ele fala assim: ó, me foi revelado que o meu tempo chegou, Timóteo. Falando, venha estar comigo. Ou seja, estou morrendo daqui a pouco. Meu futuro foi confiscado. Os meus amanhãs chegaram ao fim. Era um pastor que, a despeito de quem ele era, Paulo era o 14º apóstolo da história bíblica. Eram 12. Judas morre. Eles escolhem Matias em Atos 1. É o 13º, sim ou não? Aí Paulo é escolhido logo depois pelo próprio Deus como apóstolo de Cristo. Paulo, a despeito de ser um cabeção do evangelho, das leis, porque Paulo era fariseu. O fariseu era criador, doutor de leis. O camarada era muito inteligente, tinha dupla nacionalidade. Paulo falava vários idiomas e muitos dialetos. Paulo era o cara. Mas o fim de carreira dele, o fim da vida dele, estava doente, sozinho e na prisão. E se você ler esse texto, é de alguém que está com a sua alma amargurada. Olha, ninguém me assistiu no meu julgamento. Aí começa a falar: olha, fulano foi para tal lugar, ciclano foi para tal lugar. E ele começa a dizer, vamos ler, ele começa a falar assim, ó: Tito Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Pô, Lucas era um amigo, Lucas era cara, Lucas não abandonava, né? Não, irmãos, é porque Lucas era médico. Paulo estava doente, Lucas estava tomando conta de Paulo. E eu tenho um livro chamado A Personalidade de Paulo, que eu li e vou ler outra vez, que fala sobre o escritor passou algumas décadas estudando sobre Paulo. E aí, irmãos, ele chegou à conclusão que Paulo era intragável também. Paulo era um cara que ninguém aguentava ficar perto dele, ele era entojado, como diz lá no Nordeste. Ele era estressado. Paulo era alguém de convivência ruim, no sentido de sistemático, nervoso, uma personalidade azeda. Porém, Deus escolhe esse tipo de gente para fazer o que ele fez. Por isso, quando falamos sobre amor, nós devemos amar aquela pessoa que aos nossos olhos não merece ser amado. Porque se não fosse a graça do Senhor, o que seria de nós? Porque irmãos, se Deus fosse te amar pelo que somos, Ele não nos amaria.
Ele nos ama por causa da sua graça, do seu amor por nós. Porque Ele vê, a despeito de você olhar para mim e ver alguém que está aqui sorrindo, alguém que está aqui ministrando, alguém que está cantando, alguém que está todo dia na internet, fazendo coisa bonita, Deus olha, André, e vê de fato de verdade quem é o Adair, galera. Ele conhece as lágrimas que você derrama lá no teu travesseiro. Ele conhece quantas vezes o sorriso que você deu com a alma sangrando. Quantas vezes você deixou o seu problema de lado e foi até alguém que tinha um problema talvez menor do que o teu, mas por amor você foi lá, olhou no olho dele e disse assim: ei, não se preocupe, porque Deus vai mudar a sua história. Amar a Deus, o amor sincero de Deus, esse amor verdadeiro é aquele que eu amo a despeito de quem você é. Eu não te amo pelo que você pode me oferecer, eu não te amo pelo que você tem, mas eu te amo pelo que você é. Está faltando muito amor. Às vezes tudo que a pessoa precisa é que você e eu paramos para ouvi-lo. Eu passei por uma fase pessoal horrível nos últimos 5 anos, 6 anos. 2017, 7 anos, né? 2017. Com a perda da minha mãe. Eu já vinha de um problema sério. Eu dei PT, fiquei ruim na cabeça. E eu sempre trabalhei em TV, rádio, né? Eu sempre cantava, pregava, viajava, pastor, pastoreava a igreja até 2018, em Trindade, e o negócio estava funcionando, estava fluindo. Chegou um ponto que não deu. Eu tive que me afastar daquilo que eu mais amava, que é isso aqui, ó, o altar. Eu fui obrigado, irmãos, a abandonar meu violão. Você tem ideia do que é? O músico tem que largar o violão. Um pastor tem que largar o microfone, o altar, largar o face to face, o tete a tete, largar de sentir o cheiro de ovelha para poder sobreviver. E eu lembro que foi um dos piores momentos da minha vida. Eu já tive vários ruins. Eu fiquei só. E as pessoas que eu jurava que me amavam me deram as costas. Quando eu estava pensando no negócio em funcionar, eu passei por outra situação pior. Aí sim eu me senti só. E eu me vi um dia mergulhado na depressão, com síndrome do pânico, morando no fundo de uma casa, um barracão, abandonado, largado. Eu que outrora era o cara. Alguém chegou para mim um dia, olhou para mim, eu estava sentado no shopping, com vontade, irmãos, eu não tinha vontade de ver ninguém, eu não queria ver ninguém, eu não queria conversar, eu só queria ficar lá. Eu lembro que alguém chegou para mim um dia, pegou o celular e foi no YouTube e começou a ver aqueles shows enormes que eu fazia com banda. Recorda de Aparecido, recorda de Orlando, recorda de Orlando. Olhou e disse assim para mim: Moreno, como é que isso vira isso? Nossa, aquilo para mim doeu demais. As pessoas não te amam se não for amor em Cristo, de fato, de verdade, pelo que você é. Você é precioso para Deus. Você é lavado e remido pelo sangue de Cristo. Você não é lavado com banho de calango, não, velho. Você não é lambuzado com peroba, com banho de peroba, nem manteiga de coco. Você é lavado pelo sangue de Cristo. Você tem valor? Sim. Aí Paulo está falando aqui, ó. Aqui é um homem que está amargurado. Olha, foi abandonado. No julgamento ninguém apareceu. E aí, Paulo começa a escrever para o seu pupilo, no sentido de que, olha, Timóteo, aprenda comigo para você não ter que passar o que eu passei, Timóteo. Timóteo, a obra de Deus no reino é muito bom, mas tem uma coisa: acontecem coisas no meio do seio da igreja, no meio da comunidade, que vai te entristecer, que vai te frustrar, mas não deixe que isso te pare, porque ele diz assim, olha, um pouco antes ele diz, olha, eu combati o meu combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Sabe o que ele está dizendo? Lutei com a força que eu tinha, com aquela que Deus me deu. Chegou a hora que eu parei, a minha morte está chegando, eu parei, encerrei a carreira. Mas tem uma coisa: a despeito de tudo que passei, a despeito de tudo que eu sofri, a despeito de tudo que falaram, que eu fui acusado, que eu apanhei, que eu fui dado como morto, tudo aconteceu, tem uma coisa: eu guardei a minha fé.
Aí esse homem olha para... Obrigado. Esse homem olha para Timóteo. Vou deixar aqui, senão... Esse homem olha para Timóteo, obrigado, dele, e começa a falar: Demas me abandonou amando o presente século. A versão atual diz assim: Demas me abandonou amando o mundo atual. Ou seja, as coisas do mundo confiscou a atenção de Demas. Demas que era meu discípulo, Demas que era alguém que estava comigo. Você tem ideia do privilégio de você ser discipulado pelo apóstolo Paulo? Quantos milagres esse camarada não deve ter visto? Quantas vezes não deve ter sentado? Não, Paulo deveria ser aquele camarada que você senta com ele para conversar, você não quer sair mais. Aí Demas abandona. E eu quero falar sobre isso no tempo que me resta. Eu quero falar sobre amor distorcido, a distorção do amor. Demas abandonou Paulo não foi porque ele deixou de amar, ele continuou amando. O problema é que o foco, o alvo do amor de Deus foi alterado, foi distorcido. Um amor que causa abandono, um amor que causa ferida. Paulo estava magoado, Paulo estava triste, Paulo estava chateado, porque era um amigo que ele tinha, que resolveu apostatar-se da fé, deixou Jesus, deixou tudo que aprendeu, deixou o reino, deixou tudo que Paulo, deixou a companhia de Paulo, para poder, porque estava amando, se apaixonou pelo mundo, pelas coisas que o mundo. E a gente às vezes, a gente é levado assim também, mesmo sendo crente, vindo da igreja todo dia, irmão, mesmo sendo igrejeiro profissional. Nós que somos das antigas, temos aí 30, 40 anos de fé, a gente sabe do que é isso. Eu estava ministrando esses dias, eu disse uma coisa, depois o pastor falou: rapaz, você falou um negócio e é verdade. Você sabe qual é o maior inimigo, o maior problema da nossa geração, dos 30, 40 anos de crente? Qual que é o maior inimigo? O tempo de crente. Porque o tempo de igreja vai nos condicionando a uma fé que a gente acha que não precisa mais fazer o que fazia nos tempos de outrora, fazia antes, para poder andar com Cristo. A gente acha que o tempo de igreja que temos, de fé que temos, ele substitui a convivência e o relacionamento com Deus. Quanto mais velho o crente é, mais ele tem dificuldade de orar, menos ele lê Bíblia, porque ele acha: não subconsciente fala, vai ler para quê? Você já ouviu tudo. Você vai orar para quê? Você já falou esses anos todos, Deus conhece, você tem um relacionamento com Deus. O tempo é um inimigo, o tempo é um ladrão às vezes. Quando há o amor distorcido do tempo, ele é um ladrão, ele rouba de nós o tempo precioso com Deus. A gente está nas redes sociais, ele rouba de nós o tempo que a gente deveria investir na nossa família. A gente não investe. Ele rouba o tempo. O amor distorcido, ele rouba o tempo que a gente poderia passar a sós com Deus lá naquele cantinho. E às vezes Deus tem de nós uma saudade enorme daquele tempo que a gente tirava para Ele. Há pouco tempo, há uns 2 anos, eu lembro que eu estava recomeçando e correndo. Quando foi um dia, eu estava trabalhando e eu fico muito calado. Eu trabalho na segurança privada. E eu fico muito quietinho na minha, fico calado. E eu comecei a falar com Deus. E Deus ministrou no meu coração: meu filho, que saudade que eu tenho de você. Que saudade daquela época que você sentava. Irmão, ele me lembrou que você sentava no chão, escorava na cama. E eu sentava do teu lado e a gente conversava até altas horas. Você contando os seus problemas, você contando a dor, você contando tudo, você contando como é que era o seu dia, você contando como é que eram as suas viagens. Você falava das suas frustrações, você falava até mesmo daquilo que estava, dos seus problemas, da sua dor. E hoje não tem isso mais. Que saudade que eu tenho de você. E às vezes o amor, quando ele é distorcido, ele rouba de nós esse tempo precioso que nós temos que falar com Deus. Amém? Bom, o amor, quando ele é distorcido, ele se torna patológico, um amor doente. E o amor, quando ele adoece, ele desconfigura a maneira
com que eu vejo o alvo do meu amor e da maneira que eu me vejo diante desse alvo que é do meu amor. A gente tem que entender isso. Quer ver o negócio? O amor distorcido, ele causa dependência. Ele tira de você a visão, o raciocínio lógico. Quantas mulheres hoje é agredida pelos maridos? Aí chega lá, quando chega lá, não quero fazer o boletim de ocorrência. Não quero fazer porque não quero retirar. Se eu fiz a queixa, eu quero retirar porque eu não vivo sem ele. Eu ouvi demais. Eu não vivo sem ele. É tudo para mim, sem ele eu morro. Que amor é esse? Que a despeito do mal que me faz, eu não consigo abrir mão dele. Qual é as consequências? Fiz aqui 3 tópicos para a gente conversar e eu já vou devolver. Quais são as consequências de um amor adoecido? Primeiro, a gente perde a visão daquilo que é importante. Irmãos, cuidar da saúde da nossa visão é o alvo primordial para que tenhamos uma vida plena. Na psicanálise, existe uma tese chamada um ponto de vista e uma vista de um ponto. O que é isso, pastor? Aqui é uma caixa. Você olha aqui, a gente olha para a mesma coisa e vê coisa diferente. Eu olho e vejo um ventilador, e você olha e vê uma caixa. Mas nem por isso ela deixou de ser caixa. Então, dependendo do ângulo que você olha, a tua visão muda. E a gente às vezes não cuida da saúde dos nossos olhos. Mas o amor adoecido, ele tira de nós, ou tira a nossa visão daquilo que é importante. E a gente começa a focar naquilo que é necessário para nós, que a gente acha que é, naquilo que queremos. Às vezes, nem tudo que queremos é aquilo que Deus tem para nós, é aquilo que é bom para nós. Tudo aquilo que você quer, automaticamente, Deus, ou Ele vai demorar a te entregar, ou Ele vai mudar aquilo tudo para te entregar de maneira diferente. Sabe disso? Olha só, Demas. Mesmo tendo visto e observando tantos milagres operados através do seu líder, Deus simplesmente perdeu o interesse. Por quê? Porque tem visão distorcida. Eu não vou mais à igreja não, porque na igreja eu não posso isso, na igreja aquilo. Na igreja tem pessoas ruins. Na igreja tem pessoas falhas, a gente escuta o tempo inteiro. Eu me decepcionei com o apóstolo, eu decepcionei com a pastora, eu decepcionei com fulano, com Beltrano. Nossa igreja é feita de gente como você. Eu procuro uma igreja perfeita para eu congregar, uma igreja boa. Esse dia eu falei para alguém, eu quero uma igreja assim, perfeita. Para ela, não vai não, porque se você vai acabar com ela, vai atrapalhar ela. A obra do Senhor na igreja é feita de gente. E gente é falho. Gente peca, gente erra, gente que entristece, fala que você não gosta. E tem dia que a gente não está legal, não é? Tem dia que não está legal, mas tem dia que você acorda de manhã, você quer viver. Tem dia que você acorda de manhã, você quer morrer. Tem dia que você acorda de manhã, você quer matar. E tem dia que você acorda de manhã, você não quer nada. Somos assim. Pois é. A despeito do que Deus viu, tudo, acompanhou no ministério grandioso de Paulo. O homem que, tirando Jesus, foi um dos maiores evangelistas que existiu. Paulo é um camarada que abriu igrejas em todo o continente, na Ásia toda. Teve igreja, irmãos, que Paulo pastoreou e nunca foi lá. Agora imagine, você pergunta os pastores dessa igreja que tem, se vocês têm igreja em outra cidade também, tem? Sim. Qual é a cidade mais próxima? Itaúsu. Itaúsu. Pastor, você conseguiria pastorear a igreja de Itaúsu pelo WhatsApp? Pelo e-mail? Nossa, isso é não dá. Se o pastor não estiver aqui todo dia, todo culto, dá ruim. Como é que alguém, irmãos, dirige várias igrejas e algumas delas ele dirige escrevendo? E não é WhatsApp não, viu, de chamada de vídeo não. Ele tinha um escriba. Ele ficava editando o camarada e escrevendo. Aí ele enrolava e mandava. Olha o cara, aí era um líder para ninguém botar defeito. Mesmo assim, a visão de Deus foi desconfigurada, foi adoecida, porque Deus estava prestando atenção em outra coisa. Quando perdemos a visão do que é importante, ficamos perdidos no meio da batalha. 1 Samuel, capítulo 16, 17.
Israel está no campo de batalha. Você conhece a história de Davi? Davi era um menino que era um Zé Ninguém misturado com coisa nenhuma. Era alguém que a própria família desdenhava. Era alguém que era menino de regado e que cuidava das ovelhas de seu pai. Porém a Bíblia diz que Saul achou os irmãos de Davi e levou para a batalha. O pai de Davi achou seus irmãos e levou. O exército achou e levou. Porém Deus achou Davi lá no meio das ovelhas, no meio do pasto. Davi vai para lá no tempo de guerra. Quando chega lá, a Bíblia diz que era um vale. De um lado, o exército batendo no peito e dizendo: venha nós. Não tem... Aí a Bíblia diz que várias vezes ao dia aparecia um camarada enorme e dizia assim: não tem cabra macho em Israel para me enfrentar? Vocês não disseram que o seu Deus fazia, acontecia? Quero cortar cabeças, mande alguém. Do outro lado está Israel, batendo o joelho no outro, morrendo de medo. Saul na tenda do fundo, que era para correr mais rápido. Aí chega Davi. Eu fico imaginando Davi indo para o campo de batalha com seus colegas, levando comida, né? Levava queijo, levava muitas coisas, e ele falando com seus colegas de viagem. Quando chegar lá, Israel, quando entra na batalha, meu filho, se você tiver estômago fraco, hoje é tudo, tá? Se você tiver estômago fraco, você vai vomitar. Porque você vai ver bucho para um lado, cabeça para o outro, você vai ver tronco, você vai ver um negócio lá, não, carnificina vai ser feio. Porque Israel, quando entra, Deus dá a batalha e o negócio é escandinavo. Aí quando Davi chega lá, sabe o que ele viu? Nada. De um lado está Israel morrendo de medo, do outro está o exército dos filisteus, batendo no peito e dizendo: venha, que eu quero matar vocês também. Olha só, visão adoecida. Deus tinha dado vitória a Israel desde quando Israel era Israel. Deus começou a mudar a história de Israel lá no Egito. Deu vitória, a primeira vitória que deu para Israel grande, sobre o Egito, os egípcios, sobre o faraó. E Deus foi dando vitórias. O problema é que quando chegou diante do exército dos filisteus, por causa do seu líder covarde, por causa do seu líder que já estava distanciando-se, já tinha adoecido a sua visão. O exército tinha uma visão adoecida do seu adversário. Eles se achavam pequeno a despeito do Deus que tinha. Eles se achavam desimportante a despeito daquele Deus que eles tinham. Ora, Deus deu vitória nos tempos de outrora, mas agora não dará mais, porque o exército é grande, o gigante é grande. Aí chega Davi, 1,60 m. A Bíblia diz que Davi era de gentil presença, era bonitinho, não tinha medo de ninguém, irmão. Era aquele menino, né? Ruivo, baixinho, pequeno, né? Que todo mundo eu creio que se olhasse para ele dar um lado, ele pegava no colo dele. Que menininho, cara, titi. Pois é, chega o baixinho mais invocado do planeta Terra. Aí a visão de Davi, como não estava adoecida, enquanto o povo estava olhando o gigante de baixo para cima, e olha que Saul é grande, viu, irmãos? Se você ler a história de Saul, diz que o seu ombro sai sobre os demais. Saul é um homem de mais de 2 metros. Davi 1,60 m. Enquanto Saul estava olhando de baixo para cima, admirando com aquela visão adormecida, que o gigante era grande, que ia matar eles, chega o baixinho e começa a olhar o gigante de cima para baixo. Porque estava olhando, quem não tem visão adoecida, começa a enxergar pela ótica de Deus. Glória a Deus. Começa a olhar esse problema que você tem com a visão dos céus pela ótica de Deus. Não deixe que o teu problema, irmãos, te adoeça a tua visão a ponto de você parar porque está difícil. Quando disser para você não tem jeito, você abre a tua boca abençoada e fala: você está dizendo que não tem jeito, segundo o que você sabe, mas o meu Deus é o Deus que dá a última palavra na minha Glória vida. a Deus, aleluia. Israel entra na batalha com aquela visão, mas ele é grande, ele é gigante, o cabra é brabo. Davi olha, enquanto ele estava vendo um matador um exterminador de Israel, o povo de Israel e Saul, Davi via apenas um camarada muito bom de briga, mas que era pequenininho, porque a despeito da sua altura natural, ele chegava pela ótica de Deus, e ele sabia que o exército de Israel não pertencia a Saul, pertencia a Deus.
Cuide da saúde dos seus olhos. Cuide da saúde dos seus olhos. A visão, outra consequência da visão do amor adoecido, ele muda o alvo do nosso amor. Outrora Deus amava Paulo, o evangelho de Paulo, o Cristo que Paulo pregava, e amava Paulo que era de Cristo. Deus achava o cara, só que ele mudou o foco. E às vezes nós estamos assim, irmãos, às vezes a gente vem para a igreja, mas só de corpo presente. A nossa cabeça, o nosso coração está lá fora. Quantas vezes a gente entra na igreja com um problema, hoje é domingo, amanhã tem um problemaço para resolver. E ao invés da gente ficar aqui e falar para Deus, meu problema ficou lá fora, se vira com ele lá, Deus, eu vim aqui prestar o meu culto, não. A gente fica aqui, meu Deus, amanhã tem que pagar o boleto, amanhã tem que fazer isso, tem um aluguel para vencer, tem a prestação do carro, amanhã tem que ir no médico, amanhã tem que fazer exame, amanhã tem que trabalhar, amanhã. E a gente deixa o nosso amanhã tirar de nós aquilo que nós temos de mais precioso que é o nosso hoje. Nós somos a geração que somos roubados, confiscados pelo nosso passado. Tivemos uma má gestão do nosso passado, a gente não consegue resolver daquele lá. Se bem Deus trabalha com o nosso passado, a gente fica trabalhando o tempo inteiro com ele, não. Deus disse que jogou no mal do esquecimento. Quem usa o nosso passado para nos atrapalhar, aliás, é Satanás. O diabo que fica tentando jogar o nosso passado, entupir o nosso presente com o nosso passado, para atrapalhar a gente ter um presente bom, e aí ele sabe que se não tivermos um presente bacana no nosso futuro, já era. E aí a geração que, por viver muito no ontem, chega no hoje com algo chamado depressão. É a geração depressiva, com a sede de ontem. Ou então, uma geração que está tão preocupada com amanhã. A gente não tem mais prazer, alegria de viver o nosso hoje. Seja honesto. Você que está em casa aí, seja honesto também. Não temos mais prazer no nosso hoje. A gente amanhece hoje pensando no amanhã. Temos uma fome desenfreada. Nada está bom. O culto hoje foi uma bênção, mas a gente chega em casa, amanhã já estamos caçando outra igreja para cultuar, para ver se recebe alguma coisa, porque o que alimentamos hoje já não serve mais. O alvo do nosso amor, quando a nossa visão, quando o nosso amor ele é adoecido, a gente muda o alvo. Demas já não amava mais Paulo, ele agora amava o mundo, amava as coisas que o mundo oferece. Um amor que causa abandono. Um amor que, a despeito de ser amor, causa ferida na alma, no coração. E a pergunta que Deus faz para mim e para você nessa noite: quem tem sido o alvo do nosso amor? Mas eu estou falando daquele amor de fato de verdade. Será que Deus amava a Deus mesmo? Será que se Deus chegasse como chegou para Abraão e disse: o seu filho, por amor, a gente daria? Você teria parado de abrir mão da sua casa? Se Deus falasse: eu quero essa casa, por amor, você daria? O seu carro, a sua moto, o teu salário? Bom, nós somos a geração que nem o dízimo queremos devolver, que é um gesto maior de amor e de obediência. E aí a gente vai cantar nossas músicas, chega na igreja no domingo e começamos a cantar: tudo entregarei. Deus só fala: entrega não, velho. Você não entrega nem aquilo que não é teu, velho. Hoje eu conversava com alguém e falava isso para ele. Eu falei: rapaz, eu não tenho cara de chegar para Deus e apresentar você pedindo um milagre na sua vida se você é desonesto com Ele. Você não tem coragem de entregar nem o que é dele, rapaz. Que amor é esse que eu tenho por Ele, que eu pego aquilo que é dele e uso como se fosse meu? Porque talvez um dos maiores problemas dos altares é falar sobre contribuição. Não, pastores, tem pastor que fica sem graça. Quando ele vai falar sobre fidelidade, né, parece que fica o dia todo, Bíblia, é mandamento. Eu faço ou não faço? Eu obedeço ou eu desobedeço? Simples assim. Não
se negocia. Ó, o amor distorcido, ele torna-se destrutivo. Quando as pessoas que outrora amavam a Deus, amavam a obra, amavam a igreja, sabe, junto com você, gente, na obra, por causa de um problema que talvez ele mesmo inventou, por causa de um problema que às vezes ele mesmo arrumou esse problema, ou alguém arrumou para ele, aconteceu alguma coisa, e automaticamente ele, assim como Demas, ele saiu da presença, ele deixou de vir para a casa de Deus. Ele agora está aprofundado naquilo que não é do reino de Deus. E a gente que está aqui vivendo esse amor, que o nosso verbo é lindo, o nosso discurso é perfeito, a gente que é o sinônimo maior do amor, a gente está aqui, a gente não tem coragem de gastar um tempo para mandar um WhatsApp para ele ou para ela, dizendo: ei, eu te amo em Cristo Jesus. Quando falamos com a pessoa, a gente quer apontar o dedo na ferida dele, ao invés de demonstrar amor e dizer: ei, não importa como você está, venha, porque Deus te ama e eu vou te amar também. Deus vai te ajudar e a tua história vai mudar. Não, a gente pode até mandar um WhatsApp para ele, mas manda um WhatsApp dizendo: ei, cuidado, vigia, cuidado, hein, Deus vai tocar. Eu lembro que quantas vezes eu fiquei uns 3 meses na minha casa, eu não tinha mais ânimo, eu não tinha palavra, aliás. Eu ajoelhava no meu sofá, sabe o que eu falava para Deus? Deus, eu estou aqui, eu não tenho nada para te falar. Como chega? Foram momentos difíceis. Agora imagina alguém que está vivendo bem, tranquilo, de repente veio um vento, aí levou nome, prestígio, ministério, igreja, família, casamento, saúde. Deus só não levou casa, Deus não tocou meus filhos. E me preservou uma vida essa que estava como um filme também, que eu quase vou. E aí eu lembro que as pessoas chegavam para mim, e tudo que eu queria, irmãos, era que alguém olhasse para mim e falasse primeiro assim: negão, tu é feio, hein? Às vezes tudo que eu queria que alguém me ouvisse. Eu lembro que eu bati no gabinete pastoral de alguém, eu passei um dia mal, irmãos, eu estava ruim, eu não estava legal, eu peguei, quando eu estava indo embora, eu entrei no gabinete pastoral de uma pessoa que era amigo meu, era culto de oração na igreja dele, eu entrei desesperado, falei: rapaz, me escuta, pelo amor de Deus, eu só quero que você me ouça. Ele disse: não tenho tempo, agora eu vou orar. Ele bateu e falou assim: ó, nós temos mais tempo, mês de maio, eu disse: recebe uma vaga, se quiser vir, eu vou te atender. Falei: como é que alguém entra morrendo no teu gabinete? Seu fariseu, né? Como é que alguém entra morrendo no teu gabinete e você quer agendar com o cara para 2 meses, rapaz? Que amor é esse? As pessoas viravam para mim e diziam assim: quantas vezes chegaram no meu trabalho, você precisa voltar, porque senão Deus vai cobrar de você. Irmãos, eu ficava com dó dessa pessoa, porque eu falava: rapaz, eu não quero voltar, não quero pregar, eu não quero nada, eu só quero viver mais um dia, eu só quero poder chegar no final da tarde. Eu estou morrendo, cara. E ninguém olhava, ninguém dava moral. E eu sempre disfarçava com um belo sorriso. Eu sempre publicava nos meus vídeos. Nossa, na época, na pior época, eu publicava uns áudios de 5 minutos todos os dias. Esse áudio rodou o Brasil exterior, a Europa, né? Eu mandava, o povo rodava nas rádios, né? Momento da palavra, 5 minutinhos. E quantas vezes eu sentava à minha mesa chorando, coração sangrando, eu falava: Deus, eu não queria nem falar, mas tem pessoas que precisam de mim. E aí eu ajudava minhas lágrimas, ligava o gravador, e eu gravava aquele áudio, mas eu cria no que eu falava. E através do tempo, Deus foi me curando, apóstolo. Deus foi curando, Deus foi restaurando. Não aponte o dedo para ninguém, porque você não sabe o que ele está passando. Demonstre amor, demonstre compaixão. Porque imagina, seja honesto, se Deus te tratasse da mesma maneira que você trata o seu irmão, como é que você seria tratado? O amor distorcido, ele muda o alvo do amor. Ontem, como a minha missão, o
meu amor estava perfeito, eu te amava, porque você era meu irmão em Cristo. Hoje, como meu amor distorceu, eu te amo, mas só quando você tem algo para me oferecer. Se você não tiver, não me bebe. Está errado. Terceira consequência para terminar, de um amor adoecido, nos faz abandonar por amor. Você sabia que quem ama também abandona? Você sabia que quem diz que ama, ou quem ama de fato de verdade, também trai? Eu não acreditava nisso, a gente escuta muito isso, né? Quem ama não trai, não trai. Quem ama não abandona, abandona. Quantas pessoas amam de paixão e não conseguem ser fiel? Tem a ver com escolha e tem a ver com caráter. E a gente às vezes trai a Deus e o seu reino, dizendo que ama. Às vezes a gente por amor, quer ver? Deus não deixou Paulo, não causou tristeza, não causou abandono, não causou aquela dor em Paulo porque odiava Paulo. Não, a Bíblia não diz isso. Ele continuava amando, era alguém que amava, era vivo. Enquanto estamos vivos, sempre amamos. E uma vez amando, ele só mudou algo do seu amor. É uma visão adoecida do amor. O amor adoecido, ele faz a gente abandonar a obra de Deus, abandonar a Deus e abandonar pessoas e nos abandonar por amor. Quantas pessoas não se amam, não se cuidam mais por causa do outro, deixam de viver por causa de filho, por causa de cônjuge, por causa de parente. Anda parecendo um menino. Eu tenho um colega de misericórdia. Ele anda parecendo né, irmãos? Parece que está indo para a roça. Não dá porque toda vez que eu vou comprar, eu olho da minha esposa e compro ela, eu compro meu filho, olha você. Eu amo demais, ele fala, rapaz, o primeiro alvo do seu amor tem que ser você. Porque se eu não me amo o suficiente para esse amor transbordar e chegar até você, isso é mentira, é hipocrisia, é amor adoecido. Como é que eu amo tanto que eu te abandono porque te amo? E o nosso discurso é esse: Pai, eu te amo, o Senhor é tudo para mim, e a gente abandona Ele mesmo estando presente na igreja, mesmo vindo aos cultos. Ele não pode contar conosco. Você me ama, filhão, você me ama, filhona, mas eu não posso contar contigo. Todas as vezes que eu preciso de você para dizer que eu amo alguém, você não faz. Todas as vezes que você olha para alguém que você não gosta. Aliás, irmão, deixa eu só falar uma coisa para você aqui. Sabe aquela pessoa que você não aguenta, você não suporta, você não gosta? Aquela pessoa que toda vez que você chega na faculdade, no trabalho, né, em casa, na família, Natal é o auge. Passa o ano inteiro te ignorando, torcendo para você morrer. Quando chega no dia 25, vai para lá comer carne assada contigo e dizer Feliz Natal, próximo ano novo. Olha só comigo que acontece. Sabe aquela pessoa que você olha, toda vez que você olha para ela, você pede Deus graça? Porque se Deus nervoso, você esgana, você não suporta. Aquela pessoa que quando você vê, você já fica Jesus lá, bem fulano. Deus, hoje eu não estou legal. Pois é, de repente ele passa tanto na sua frente, vai tanto na tua casa, para ser perto de você, é porque Deus quer quebrar esse seu ego e diz para você que demonstra esse amor que você tanto diz no seu vocabulário que você ama. Verdade. Vai encerrar. O amor distorcido, ele tira de nós a capacidade de sonhar. Sabe disso? Bom, temos que ser sonhador. E Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que Ele às vezes não se mede no seu sonho, no meu sonho, que é muito pequeno. Deus me dá uma casinha lá naquele setorzinho, no meu carrinho, na minha vidinha. Deus fala, sobre mais desse negócio, bora! Ouse sonhar, sonhe grande. E uma frase que eu li esses dias, talvez uma das mais inteligentes, que diz assim: a morte eu não morro quando a
frustrei tanto, me decepcionei tanto que eu não consigo. Eu não sonho mais porque todo sonho sempre eu me frustro. Sangue de Jesus tem poder. Comece a sonhar o sonho de Deus. Comece nas suas orações a dizer: Senhor, meu Deus, eu sou um cara sonhador. Agora me ajuda a sonhar meus sonhos, para que eu não frustre. Eu sonho, que é meu negócio. Mais importante do que eu realizar o meu sonho é eu sair de onde estou para realizar esse sonho. O meu sonho é chegar